A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração, você vai gostar. Coi no seu lar. Olá, crianças! Chegamos no momento da lição bíblica e a lição de hoje está falando de uma coisa muito interessante. Vocês querem saber? Sim! Vocês querem saber, meninos? Crianças, nós vamos falar hoje sobre estar plantados na casa do Senhor. Olha, eu confesso que eu fiquei meio dividida, por isso eu trouxe aqui uma planta. O versículo que eu estava lendo em casa fala sobre estar plantado na casa do Senhor e aí eu tive uma ideia. Sabe que ideia foi? Vamos encher a casa do Senhor de plantas! Não! Mas não foi Deus que fez a planta? Sim! Mas Ele não quer que a planta fique cheia na igreja assim, não? Não. Não? Será que eu li o versículo errado? Vamos conferir então. Abre aí a Bíblia de vocês. Rapaz, vamos conferir, né? A gente tem que conferir na Bíblia então. Salmos 92. Nós vamos ver o verso 12 e o 13. Vamos ler juntos, né? Pra gente não entender errado. Diz assim: mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira. Serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora eu entendi! Bem que vocês disseram que não era para encher a casa do Senhor de planta. O versículo está falando sobre as pessoas que amam ao Senhor. E ele está comparando essas pessoas como plantas que são plantadas. Agora eu entendi. Já imaginou se eu enchesse a casa do Senhor de planta? Não ia dar certo, né? Mas a Bíblia está dizendo que nós que amamos o Senhor somos como plantas. Vamos entender agora? Acho que agora eu entendi. Presta atenção. Para a gente saber por que nós somos comparados à planta, precisamos saber como é que a planta funciona, não é verdade? Olha só o que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe aqui um visual da casa do Senhor. É o templo, a igreja. Trouxe aqui também algumas flores, uma árvore. Mas vamos entender como é que a planta funciona? Crianças, para a gente plantar, precisamos de quê? Da semente. Mas antes da semente, a gente precisa de um lugar para colocar a semente, né? Terra boa. Muito bem! Nós precisamos de um bom solo. Por quê? Plantar é introduzir na terra uma semente, mas antes de colocar a semente, a gente precisa de um bom solo. Olha só, a figura aqui está falando de um solo que tem adubo. E um solo, para a gente poder plantar, ele precisa ser fértil. E para ser fértil, ele precisa ter o quê? Nutrientes, ele precisa estar bem vitaminado para que a semente ela possa crescer. Muito bem. Mas por que os que amam o Senhor são comparados a uma planta? Presta atenção, porque a casa do Senhor, ela é comparada a um solo fértil, porque lá na casa do Senhor tem tudo que uma pessoa precisa. Sabe o que na casa do Senhor tem? Lá tem amor. Na casa do Senhor tem pessoas que vivem em comunhão, em união e que assim podem nos ajudar. Na casa do Senhor, lá tem oração. Quem gosta de orar? Eu. Natan, você gosta de orar?
Sim. Muito bem. Na casa do Senhor tem louvor. E assim a semente que somos nós fica forte, fica vitaminada, porque lá a gente pode se enraizar. Vocês sabiam que a semente, primeiro, ela cresce por baixo pela raiz? Pois é, porque ela precisa primeiro ter força para poder ficar em pé. E como é que a gente fica em pé? Pelas pernas. Pelas pernas. A plantinha também, as pernas dela se chamam raízes. A raiz cresce lá no solo. Ela precisa estar bem aprofundada. E nós também, crianças, precisamos estar bem aprofundados na casa do Senhor. E podemos fazer isso através da palavra de Deus. Pois é, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos justifica, ela nos faz entender sobre Deus, ela nos alegra e muitas coisas mais. Mas agora vamos voltar para a plantinha. Além da semente para plantar, quando a gente coloca a terra lá, coloca a sementinha, a gente tapa, não é com mais terra, né? E depois, o que é que a planta precisa mais? Ela precisa de água, da luz do sol. Olha só aqui, ó. Ela precisa de água, da luz do sol. Mas será que a planta ela pode ter muito sol assim em cima dela? Não. Não, né? E se eu colocar muita água, a planta vai sobreviver também? Não. Precisa ter o equilíbrio. Livre. E vocês sabiam que nós, como plantas plantadas na casa do Senhor, temos acesso a sol e a água também? Sabe por quê? Lá em Malaquias diz que Deus, Ele é o sol da justiça. E crianças, o sol da justiça fala sobre um sol justo. Se a gente colocar muito sol na planta, ela morre. Mas o sol da justiça, que é Deus, Ele sabe colocar sobre nós algo justo. Ele não vai nos queimar com o sol, mas Ele vai nos deixar com vitamina D, olha só. E a água? Onde é que nós encontramos água na Bíblia? Você lembra daquela passagem que Jesus falou com uma mulher samaritana, que ela estava pegando água? Sim. E Jesus disse para ela que se ela bebesse a água que ele desse, nela jorraria uma água para a vida eterna. Ah, crianças, como plantas plantadas na casa do Senhor, nós temos o sol da justiça, nós temos a água viva e nós temos acesso a uma coisa que sem ela não sobrevivemos. O ar. Muito bem, o ar, o oxigênio. Você sabe que quem foi que colocou o oxigênio no homem? Deus. Foi o próprio Deus que fez isso. E agora, como pessoas que estão plantadas na casa do Senhor, o que nós precisamos fazer, hein? Nós já sabemos que a planta, ela precisa de água, de oxigênio, de luz do sol. E nós, como plantas na casa do Senhor, o que precisamos fazer? Orar. Agora a gente vai esperar um pouquinho, porque mais tarde, daqui a pouco, a gente vai saber o que precisamos fazer. Você quer descobrir? Então fica com a gente, que já a gente volta. Voltamos, crianças! E aí, vocês ficaram curiosas para saber o que é que uma pessoa plantada na casa do Senhor precisa fazer para receber esses nutrientes que eu falei antes? Eu falei que a plantinha, ela precisa de sol. De que mais, Belinha? Da semente. Da semente. Da- Natan? Ele precisa de chuva. De chuva, que é a água. E muitas coisas, não é? Mas nós lemos um versículo que está comparando as pessoas que amam ao Senhor como uma árvore, como uma planta que está plantada na casa do Senhor. E já entendemos que essas pessoas que estão plantadas na casa do Senhor somos nós. E para que a gente possa permanecer na casa do Senhor, é necessário, olha só,
Ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a fonte que nos dá conhecimento e através dela nós podemos conhecer a Deus. Vocês querem conhecer a Deus todos os dias? Sim! Olha que legal, então vocês precisam todos os dias ler a Bíblia. Vocês querem todos os dias ser amigos de Deus? Sim! Então vocês precisam todos os dias, olha, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor com todo o coração, porque quando a gente louva ao Senhor, a gente está dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que somente Ele merece a nossa adoração. Olha que coisa boa! Nós não podemos temer estar plantados na casa do Senhor. Quem é? Vocês sabem me dizer quem é a pessoa que cuida do jardim? É o jardineiro. É o jardineiro. Vocês sabiam que lá em João, capítulo 15, o versículo 1, fala sobre um lavrador que ele cuida das plantações? Sim. Sabe quem é? Jesus. Isso, é Jesus, é o nosso Deus. Quando nós estamos plantados na casa do Senhor, lá no seu jardim, Ele se responsabiliza. Você está vendo uma mãozinha aqui? Estou. É a mão que planta, né? Vocês sabiam que nós estamos na palma da mão de Deus? Isso, nosso Deus, Ele cuida muito, muito, muito bem da gente. E quando Ele cuida da gente, Ele não deixa os insetos vir para roubar as nossas folhas. Ele não deixa. Ele não deixa as pragas, nem o sol ficar queimando as nossas folhas. Ele não deixa a gente se afogar de tanta água, porque Ele cuida dos mínimos detalhes. E vocês lembram que no final do versículo que a gente leu, diz que aqueles que amam ao Senhor florescerão nos átrios do Senhor, que é na casa do Senhor. Olha o que acontece com quem permanece plantado na casa do Senhor. O que é isso aqui, hein? Uma flor. Olha só, ele floresce. Ah, crianças, vocês querem florescer na casa do Senhor? Sim. Então nós vamos fazer o que para florescer na casa do Senhor? Ler a Bíblia, orar, louvar. Muito bem, e viver em comunhão com os irmãos, não é? É tão bom quando a gente vai para o círculo de oração e reencontra os nossos amigos, né? Na igreja, como na escola dominical, Muito no culto à bem. noite. Olha só, é tão bom a escola dominical. Se você não participa da escola dominical e nem do círculo de oração infantil, eu te convido para nessa semana você participar, porque é muito legal, não é, crianças? Muito. Olha só o que eu trouxe aqui. Nós falamos que as plantinhas precisam de água e eu trouxe muita água. Mas essa água, ela tem um significado. Sabe por quê? Essa água que eu trouxe, ela fala sobre um plano. Vamos descobrir que plano é esse? É o plano da salvação. Isso, Nathan. Nathan, você é muito inteligente. Olha só o que acontece. Olha só, crianças. Quando nós amamos o Senhor de todo o coração, nós temos acesso a esse plano. Tem que chacoalhar bem forte. Olha só, ficou amarelo. Amarelo lembra o quê? O sol. O sol. O céu. O céu. O ouro. O ouro. Lembra o nosso Deus que está no céu, que Ele que projetou esse plano maravilhoso. Sabe por que Ele fez esse plano? Não. Não? Vamos descobrir agora. Vamos chacoalhar bem forte. Tá ficando escuro. Que cor é essa, hein? Preto. 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 Preto lembra o quê? Pecado. O pecado. Deus fez esse plano porque o pecado, ele entrou na humanidade. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz que deixa Deus triste, não é? Que desagrada a Deus. Pois é, o pecado entrou na humanidade e ele fez a separação entre o homem e Deus. Mas vocês sabiam que Deus trouxe uma solução para isto? Vamos descobrir qual foi essa solução? Vamos agitar bem forte. Que cor será que vai ficar essa, hein? Que cor ficou, crianças? Vermelho. Vermelho. Vermelho lembra o quê? Jesus. Rubi, que é uma joia muito cara, E ao coração, sangue amor. de Jesus.
ao sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Vocês sabiam que é por meio do sacrifício de Jesus na cruz que podemos ter acesso ao perdão dos nossos pecados? Sim! Ou seja, o pecado não pode nos afastar mais de Deus, porque agora o sangue de Jesus, sabe o que ele faz? Deixa o nosso coração limpinho. Olha só, vamos ver o que vai acontecer agora. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, olha só. Ficou que cor agora? Branco. Branquinho, é assim que fica o nosso coração. Antes estava preto, agora está branco, purificado, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E depois que somos purificados de todo pecado, acontece uma coisa muito especial. Vamos descobrir? Eita, tá mudando de cor. Que cor é essa, crianças? Verde. O verde. Verde lembra alguma coisa que eu trouxe aqui. Planta. A planta. Porque a planta, ela tem crescimento. Muito bem. Quando nos aproximamos de Deus, acontece tudo isso que eu falei. Deus, ele já fez o plano por nós. O pecado, ele não tem mais acesso a nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora, como a plantinha, nós vamos nos aproximar de Deus cada vez mais e vamos ficar unidos a Ele. E além disso, vamos poder ter acesso ao templo, que é a casa do Senhor. E lá no templo, nós vamos frutificar, nós vamos florescer. Você também quer frutificar na casa do Senhor? Então eu te convido para fazer parte do Círculo de Oração Infantil da congregação mais próxima da sua casa, da EBD também. E você quer ter acesso a esse plano? Ter Jesus no seu coração? Confessá-lo como único e suficiente Salvador e ter o perdão dos seus pecados? Então, ore comigo. Senhor Jesus, quero te agradecer pela vida de cada criança, cada adulto que está nos assistindo. Queremos, Senhor, que ela possa ter acesso, Senhor, ao seu perdão. Que o Senhor possa convencê-la, Senhor, dos seus pecados e que ela possa te confessar como o único e suficiente Salvador. E que como uma plantinha ela possa crescer em teus caminhos e permanecer na tua casa. Eu também oro a ti por cada pessoa, Senhor, que já tem o perdão dos seus pecados, que já te confessou como Salvador, para que elas possam cada vez mais permanecer em ti e frutificar, florescer na tua casa. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém! A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração você vai gostar. Corre no seu lar.